Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Josué e estamos na primeira parte. Hoje nós vamos olhar os tópicos 4 e 5, que é a tomada de Ai e o sacrifício e leitura da lei sobre o Monte Ebal, depois que eles tomam essa cidade. Lembremos que no vídeo passado, o povo tenta tomar a cidade de Ai, mas não tem sucesso porque alguém cometeu um crime grave. Ficou com o anátema só para si e não compartilhou, sendo que a regra daquilo que foi tomado de Jericó, todo ele seria em anátema, nada ficaria com o povo. Como que dizendo, não concordamos com este tipo de sociedade, queremos uma sociedade diferente. E Acã fez um erro. Agora, resolvida essa questão de Acã, aonde foi descoberto o seu crime, e ele e o objeto de anátema foram retirados do meio do povo, o povo agora pode tomar a cidade de Ai, que é o que veremos no estudo de hoje. Mas antes, peçamos que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo nos ilumine neste nosso estudo. Quando você pega o capítulo 8 do livro de Josué pela Bíblia de Jerusalém, na primeira parte, o quarto tópico é a tomada de Ai. E em seguida o quinto tópico, que é o sacrifício e a leitura da lei sobre o Monte Ebal. Então, no primeiro momento, o texto vai colocar assim: Yahvé então disse a Josué, não temas e não desanime. Por quê? Porque ele estava abatido, porque o povo foi tomar a cidade de Ai, que era pequena, e saiu correndo e ainda perdeu 36 guerreiros. Agora, Yahvé fala, levanta-te, sobe contra Ai, vê, eu te entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Novamente, é Yahvé quem está fazendo a guerra. E aqui, se no primeiro momento eles perderam, agora é montada uma estratégia, chamada de uma manobra de Josué. O capítulo 8, do versículo 3 até o versículo 25, é dedicado a essa tomada da cidade de Ai. Aqui algo importante. Eles usam uma manobra, uma estratégia militar. No primeiro momento, eles foram com 3.000 homens e saíram correndo e perderam alguns guerreiros. Agora eles fazem algo interessante. Um grupo vai para frente da cidade, chama a atenção do povo da cidade, mas tem um grupo muito maior atrás. Quando os habitantes de Ai saem atrás desse primeiro grupo, o grupo que está atrás da cidade entra e saqueia e toma a cidade e taca fogo. Quando os habitantes de Ai olham para trás e vê a sua cidade queimando, eles são atacados pela frente, pelo aquele grupo que estava correndo, e por trás por aquele grupo que já tinha tomado a cidade, destruída a cidade. Então, Deus prepara essa estratégia para que o povo, sem perder ninguém, tome a cidade de Ai. E algo importante acontece nisso. Josué, que tem agora uma lança na mão, ele fica com a lança na mão o tempo todo. E enquanto ele está com essa lança na mão, o povo vai vencendo. Vocês lembram lá em Êxodo 17 que Moisés fica com um cajado na mão e o povo vai vencendo uma guerra? Agora eles estão numa guerra, numa tomada de uma terra, porque eles também têm direito ao seu pedaço ao sol. E a lança é o objeto da guerra. E nos versículos de 26 até o 29 vai falar sobre o anátema de Ai. Diferente do que aconteceu em Jericó, onde tudo foi dado em anátema, aqui também quase tudo é dado em anátema, menos o gado e os despojos da cidade. Ou seja, o povo precisa começar a ter como sobreviver. Então as árvores nunca eram cortadas. Tendo um gado, eles começam a ter como entrar na terra e sobreviver. Em Jericó, a primeira cidade, 100% em anátema. Agora já um gado e alguns despojos, para que eles possam começar a se organizar, fazer o acampamento, ter como comer, ter como sobreviver, ter ferramentas para plantar e assim por diante. O rei de Ai, que também não fala o nome, foi enforcado numa árvore, que era sinal de que o povo tinha
tomado aquilo lá, a morte do rei. E ao final da tarde, ele também é enterrado. Os judeus nunca deixavam alguém morto de um dia para o outro. Então ele é enterrado na porta de entrada da cidade e lá fizeram também um monte de pedra. E aqui, neste monte de pedra, tem alguém que nós não gostamos, matamos e enterramos. Uma marca visual para que todos que passassem vissem aquilo lá. Já mudando daí, dessa conquista da segunda cidade, a primeira Jericó e a segunda Ai, nós vamos ter que o povo faz uma celebração. A tomada de Jericó, toda ela uma celebração. As 7 voltas, cada dia da semana, todos em silêncio, no 7º dia trombetas, muito bonito, para quebrarmos as nossas muralhas. Acã não quebrou a muralha, foi egoísta. O povo conseguiu perceber a coletividade do projeto. Aí é feito o quê? Josué, a partir do versículo 30, faz um altar para Yahvé sobre o Monte Ebal e lá ele vai ler a lei. Inclusive a parte das bênçãos e maldições que está no final do livro do Deuteronômio, aonde Moisés fala, se seguirem a Deus, bênção, se não seguirem a Deus, maldição. Acã não seguiu, foi excluído do povo. A morte não precisa ser física, só o fato de estar longe já é uma morte, excluído. Então, nós temos toda a leitura que diz assim, depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra alguma de tudo o que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué, na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio do povo. Se saíram 600 e poucas mil pessoas, vocês já imaginaram como que seria essa leitura? Sem um grande aparelho de som? Mas o texto não está preocupado. Por isso a gente fala que era um povo menor. Os números são aumentados. Mas para nós, gente, nós não estamos fazendo um curso de história bíblica. Nós estamos fazendo um curso de estudo bíblico. Para nós o importante é a interação entre Deus e o seu povo. Seu povo e Deus. Isso para nós é o importante. Então, como que Deus vai agindo? Na nossa vida também. Quando nós deixamos de ouvir Deus, quando deixamos de seguir os seus princípios de justiça, de paz, de amor, vamos morrendo. Isso não nos leva à vida. Deus é vida. Longe de Deus, morte. Então, a morte vai nos alcançando e vamos nos tornando pessoas secas, sem uma felicidade de dentro. Às vezes apenas a felicidade do ter, do poder, do prazer, mas não aquela felicidade de quem é realizado e que vai ter continuidade da sua vida perto de Deus, no céu, no paraíso. Então a Bíblia ela vai nos mostrando. Sempre é importante percebermos as atitudes dos personagens principais. Aqui estamos vendo, quando você vai contra Deus, existe uma punição. Para nós hoje, a punição é não herdarmos o céu. Porém, se seguirmos a Deus, herdamos o céu. Então, há sim uma recompensa e há também uma punição. Porque a vida nossa aqui hoje, ela continua depois da nossa morte. Na presença de Deus ou na ausência de Deus. Aquilo que chamamos de céu ou inferno. Portanto, olhando esses textos bíblicos, a gente pode se animar e ouvir Deus falando para Josué, não temas. Ou seja, coragem, vamos fazer aquilo que precisamos, a nossa parte, contando com a graça, contando com a misericórdia de Deus, para que um dia possamos viver o paraíso junto de Deus. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos continuarmos a estudar a Bíblia Sagrada. Paz e bem a todos!